Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como tem passado? Obrigada por me seguirem, por estarem juntinhos comigo, cada dia mais crescendo aqui no canal. Obrigada pela valorização, pelo carinho, pela atenção, por vocês tirarem um tempinho aí para me escutarem. É muito gratificante para mim saber que do outro lado existem pessoas que gostam dos conteúdos que eu posto aqui, que gostam de acompanhar a minha vida, que torcem por mim e tudo mais, né? Isso é muito bom, isso é muito importante para mim. É uma energia que eu quero carregar sempre comigo. Fiquem certos disso, que o carinho é recíproco. Gente, vamos falar um pouquinho hoje. Esse assunto é muito importante, tanto quanto os outros que eu já falei aqui, voltados para a educação. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a educação financeira. A educação financeira, gente, ela deve partir já na casa da criança, na casa do adolescente, na casa dos pais. A família deve sim iniciar esse trabalho de educação financeira. O que é educação financeira? Alguém sabe dizer? A educação financeira nada mais é do que a criança ou adolescente reconhecer a importância de economizar, de guardar o dinheirinho, reconhecer o valor do dinheiro, saber que o dinheiro é um papel muito significativo no dia a dia das pessoas, que sem ele é impossível fazer muitas coisas, várias coisas, né? Saber guardar esse dinheiro, como guardar, saber a hora certa de investir o dinheiro, né? Evitar comprar coisas que não vai usar somente por comprar. Então, fazer esse trabalho de conscientização do valor do dinheiro no mundo e para as pessoas, lógico, né? Eu fiz um rascunho aqui no meu caderno para mim não esquecer dos pontos mais importantes relacionados à educação financeira. Então, lógico que eu fiz esse esboço no meu caderno, se voltando mais para as escolas, mas é muito importante que vocês procurem ler sobre esse tema, até porque existem adultos também que não têm educação financeira, que saem por aí gastando tudo, nunca conseguem guardar nem 10% do salário, do que ganham. E é muito importante sempre ter uma reservinha de dinheiro, né, guardado. Lógico que a poupança no Brasil ela não rende muita coisa. Eu acredito que renda um pouquinho mais quando a pessoa tem bastante dinheiro, que não é a situação da maioria das pessoas no Brasil. Então fica meio inviável, né? Mas mesmo assim, a conta poupança ela é muito importante para guardar o dinheiro e não deixar o dinheiro em casa, correndo o risco de perder por causa de um bandido, de um assaltante, um criminoso. Então, é importante guardar o dinheiro sim lá no banco. Mas a educação financeira, como eu já falei, ela deve iniciar, ela tem esse projeto de orçamento dentro da família. A partir das contas domésticas, da conta familiar, é que a criança deve ser introduzida a participar desse planejamento dos gastos, do que entra, do que sai e do que sobra dentro do orçamento familiar de cada indivíduo, de cada família brasileira. Então é isso que a gente procura trabalhar nas escolas, pelo menos eu, como professora, né, eu estou falando por mim, né? Como a gente pode iniciar esse trabalho de conscientização financeira? Controle de gastos, a economia, as aplicações, os investimentos e o planejamento. São 5 pontos que a gente deve levar em consideração quando a gente vai ensinar, educar uma criança ou um adolescente a guardar dinheiro, a se conscientizar do valor do dinheiro e como que ele pode usar o dinheiro da maneira mais inteligente. Conhecer e valorizar o dinheiro.
Então, quem não conhece não valoriza, não sabe o valor que tem agregado, né? Aquela coisa. Por exemplo, se eu pego essa caneta aqui, ó, eu peguei essa caneta. Vamos supor que eu paguei R$ 3,20 nessa caneta. Eu paguei R$ 3,20, mas eu tenho que entender que existem canetas com mais valores, custando mais e custando menos que R$ 3,20. Então, se eu posso usar essa caneta aqui, que R$ 3,20, ela me ajuda, ela funciona, por que eu vou gastar numa caneta muito mais cara, tipo, 2 vezes mais cara que essa aqui, se eu posso usar essa aqui que tem um preço menor? Então é assim que a gente começa a trabalhar a cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças. O valor das coisas, o porquê que eu quero aquilo ali, para que eu quero, se eu tenho qual é o valor que eu tenho em mãos, quanto que eu posso pagar, quanto que vai sobrar, por que eu preciso pegar um produto de menor valor? Se também tem qualidade, eu posso pegar de menor valor e deixar o de valor maior, né? E aí eu vou ver quanto que sobrou para mim pegando um produto de menor valor. E esse menor valor, o que sobrou, eu vou guardar na minha caixinha, ao invés de gastar tudo. Se eu tenho só R$ 5, então fica mais interessante eu ensinar a minha criança a gastar somente metade dos R$ 5. Ou já pegar uma calculadora, né, se ela não consegue fazer usando somente a cabeça, o cálculo mental, eu faço com que ela entenda que eu tenho dos R$ 5 eu teria que guardar, por exemplo, 10% dos R$ 5. Quanto é que vai sobrar? Quanto que vai dar? Ela já tem que ir aprendendo a fazer essas contas mais simples, lógico, conforme a idade da criança eu já vou trabalhando de uma linguagem diferente. Eu uso uma forma diferente de explicar, de falar, né? Quanto menor, mais simples eu tenho que explicar. Ensinar que ela não pode ter 2 canetas, se ela vai usar só uma. Então, de 2 canetas, ela vai escolher uma, vai levar uma. De 5 canetas, ela pode levar só 2. E as outras 3 ela não vai usar. Então, ela leva só 2. As outras 3 é um dinheiro que ela pode guardar e economizar lá na caixinha dela. É assim que começamos a ensinar as crianças a valorizar o dinheirinho. Uma outra forma de explicar também é explicar um pouquinho sobre a economia do Brasil, do nosso país. Não adianta eu ficar explicando a economia, por exemplo, lá dos Estados Unidos, lá da África, lá dos países da Europa. Eu posso explicar sim, mas de uma maneira mais simples. Eu tenho que me ater à economia do Brasil, que é onde a gente vive, é onde a gente tem que ter o dinheiro para sobreviver, é onde a gente trabalha de sol a sol para pagar as nossas contas. Então, ensinar que todo ano vem o IPTU, que todo mês tem a conta de energia, mostra a conta de energia, mostra o talão da água, né? Faz a continha, soma o talão da água, soma o talão da luz, soma o IPTU, mostra quanto que deu, mostra quanto que o papai e a mamãe ganham juntos, ou se só o pai trabalha, quanto que o pai ganha, quanto que é gasto com comida, né, no caso alimentação, água, energia, IPTU, né, material escolar, o gás, né, a gasolina, tudo isso entra no orçamento familiar que a criança precisa saber que é pago todo mês, para ela entender, né? Um outro exemplo muito importante que a gente pode dar para a criança é na hora de escolher um brinquedo. A gente mostra o mais caro, o de médio preço e o mais barato. E daí a gente também coloca 3 opções de brinquedos para ela escolher um brinquedo. Nunca levar os 3 brinquedos. Leve um, que realmente a criança vai brincar. A criança geralmente é muito sincera, ela vai dizer, não mãe, eu gostei desse aqui. Aí tu leva então só aquilo ali. Não adianta levar todos os brinquedos ou vários brinquedos que a criança nem tem vontade de brincar com aquilo ali só para agradar a criança e levar. Não adianta. A gente já tem que ir trabalhando na cabecinha deles o valor das coisas agregado.
Então, eu posso escolher, eu tenho 3 opções de brinquedos, então você vai escolher um dos 3 brinquedos. Ah, mas você escolheu mais caro. A mamãe pode comprar? Já explica o porquê que a mamãe não pode comprar o mais caro. A mamãe pode comprar os outros 2. Esse aqui é mais caro do que os 2 brinquedos juntos, do que as 2 coisas juntas. Então, a mamãe vai levar só um, ou a mamãe vai levar 2 mais em conta, mais barato, e vai deixar o outro. Sabe? É assim que a gente tem que ensinar os nossos adolescentes, os nossos filhos, porque senão eles vão se voltar para o consumismo. E o consumismo no mundo está desenfreado. Todo mundo quer copiar todo mundo quer ostentar coisas que não consegue comprar e nem pagar, ou às vezes compra, mas não consegue pagar. Então, a gente tem que fazer esse controle, um controle positivo, para criarmos adultos que saibam o que fazem com o próprio dinheiro, que não vão colocar no lixo um dinheiro que é conquistado com tanto trabalho e tanto suor, né? Eu acho que por hora seria isso, né? O mais importante nas escolas é fazer esse trabalho, lógico, usando contas, usando calculadoras científicas, usando jogos, usando. Tem até um jogo chamado Banco Imobiliário, que é muito importante, que é bem interessante usarmos nas escolas, tá? Os dinheirinhos falsos, né? Que você pode trabalhar contando com as crianças, esses dinheirinhos, usando as operações da adição, da divisão, da multiplicação, da subtração, usando as 4 operações dentro ali da contagem do dinheirinho, né? Dando exemplos como eu dei agora aqui, fazendo com que a criança entenda o que é economizar, o que é uma educação financeira. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Escrevam aí nos comentários que temas que vocês gostariam que eu falasse aqui para vocês. O que vocês sugerem de melhor aí para o canal, para os meus vídeos, tá? E lembrando que eu faço os vídeos de coração porque vocês estão aí do outro lado me ajudando, compartilhando, se inscrevendo e curtindo os vídeos comigo, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.